Esqueci o pino de colocar no celular para carregar. Foi. Olá, Márcio. Boa tarde. Seja bem-vindo. Estamos iniciando daqui a pouquinho. Oi, Ana. Seja bem-vinda. Estamos já iniciando a nossa live sobre os desafios da educação à distância. Olá, brevemente estaremos iniciando nossa live. Estamos aguardando alunos, coordenadores. Olá, Sol, seja bem-vinda. Hoje nós teremos palestras edificantes sobre os desafios da educação à distância. Teremos professores como o professor Ivanildo, professor Edivaldo Rocha e a professora Kelly Alcântara, que está dando as suas palestras. Pegue as suas canetas, os seus cadernos e façam as anotações. Essa live ficará no nosso story, né, por 24 horas. E vocês poderão, então, rever e fazer anotações. Olá, professor Ivanildo, seja bem-vindo, já está conosco o nosso primeiro palestrante desta tarde, os desafios da educação à distância. Temos muito a falar sobre isso. O Seminário de Educação Cristã, ele fica no Recife, como vocês sabem. Nós temos vários polos espalhados por este Brasil, estamos em vários estados, com muitos alunos. Boa tarde, pastora. E com educação à distância, estamos formando vocacionados em todo o Brasil. Temos alunos também em Portugal e na Itália. E você que está acessando agora o nosso Instagram, o Instagram do Seminário de Educação Cristã, você também pode ser um aluno do Seminário de Educação Cristã, do SEC. Olá, Elaine, Ana, Mônica Torres, já está conosco. Nós estamos aguardando, pastora Donice. Seja muito bem-vinda. Esse é o live do Seminário de Educação Cristã, os desafios da educação à distância. Teremos nossos professores, professor Ivanildo Lopes, que já está conosco. Ele falará sobre a tecnologia a nosso favor. Professor Edivaldo Rocha vai falar sobre passos para um estudo eficaz na educação à distância. Isso muito nos interessa. E a professora Kelly falará sobre foco é a palavra-chave. Sabemos que a educação à distância traz muitos desafios. Se não soubermos administrar esse tempo, com certeza teremos problemas. Por isso, o Seminário de Educação Cristã, que está com vários polos espalhados pelo Brasil. Olá, professora Cris. Nós estamos já há 2 anos ministrando o curso de formação ministerial em educação cristã, através da educação à distância. Nós temos alguns polos que vão já se formar agora em junho. Olá, Márcio, professor Márcio, seja bem-vindo. Estamos aguardando mais pessoas entrarem, alunos do nosso polo. Nós já divulgamos bastante e eu creio que esse é um momento muito especial. O professor Edivaldo está usando, eu sei, Elaine, ele falou comigo. Na hora que eu for chamá-lo, você acena, porque fica fácil para me localizar, né? Seja muito bem-vinda, Luciana.
Estamos aguardando mais pessoas entrarem na nossa live para que a gente possa iniciar sobre os desafios da educação à distância. Estamos aqui em Pernambuco, não é? A situação da pandemia, do Covid-19 está nos assolando e nós temos orado ao Senhor que tenha misericórdia do nosso povo, tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia do mundo, porque todo mundo está afetado com esse vírus. Nós precisamos interceder e clamar ao nosso Deus que tenha misericórdia de nós. Seja bem-vinda, Erlane, a nossa coordenadora lá do Polo de Montes Claros, minha amiga, esposa do pastor Elpidio Neres. Seja muito bem-vindo. Professor Márcio está vivendo este desafio com as crianças, não é? Pense no desafio, é verdade, Márcio. Todos nós temos que nos reinventar nesse momento. Seja bem-vinda, Ruth. Que bom tê-la conosco. Estamos aguardando os nossos alunos entrarem para que a gente possa iniciar. São 16 horas em ponto. A gente vai esperar só um pouco para que as pessoas possam entrar. Que bom ver você também, Erlane. Princesa Caju entrou. Pela foto não dá para saber quem é. Ana Paula, seja bem-vinda. Nós estamos cumprimentando as pessoas que estão entrando na nossa live, porque daqui a pouco nós iniciaremos. Olha a Saíli aí. Seja bem-vinda, Saíli. Deus te abençoe. Kelly Alcântara, já estamos com os nossos 3 palestrantes aqui na nossa sala. Professor Ivanildo, professor Edivaldo Rocha e a professora Kelly Alcântara. Eu vou pedir para, na hora que eu chamá-los, eles acenem, porque fica fácil a gente identificar e mandar o convite para que eles possam entrar para nós iniciarmos a nossa live. Vamos demorar só um pouquinho, porque as pessoas estão entrando, são 16 horas e 1 minuto, não vamos esperar muito, mas vamos esperar um pouco, porque as pessoas estão entrando. Seja bem-vinda, Ana, Eliseu Magno. Coloquem o nome de vocês e o estado de vocês. Carla Juliana do Amazonas. Oi, Carla. Tudo bom, querida? Você é bênção. Coloca aí o nome e o polo, tá certo? Eliseu Magno. Você é de onde, Eliseu? Oi, professora Saíli tá aí. Saíli, né? Deus te abençoe. Olha a Elaine aí, a professora. Professora de vocês. Professora do SEC. Vocês vão entrando, colocando o nome de vocês e colocando o polo, tá certo? O estado que você está, para que a gente possa identificar, tá certo? Nós vamos começar já, 16 horas e 2 minutos. Olha aí, Polo Maceió, Ruth Olímpia, seja bem-vinda, Ruth. Chama aí o povo aí do Polo para entrar. Chama aí, Carla, também o pessoal do Amazonas, para que a gente possa iniciar a nossa live. Luciana, Igreja Batista de Brasília Teimosa, seja bem-vindo. Eliseu Jabotão dos Guararapes, assim fica bom, não é? Porque a gente sabe que está entrando na nossa sala. Chama assim, Carla, o pessoal. Márcio, você é de Marcelo, você é de onde, Marcelo? Qual estado? Olha, temos o Veridiano lá da Itália, ele tem prestigiado a nossa live. Seja bem-vindo, Veridiano. Quero um outro polo aí, viu? Tem um aluno na Itália, mas eu quero um polo do SEC aí, na Itália. Orando pela Itália, meu irmão. Sei que a situação aí também não está fácil. Olá, pastor Gibson, seja bem-vindo. Diga o seu nome e o seu estado. Marcela Abreu e Lima, Caetés 1, seja bem-vindo. Oi, Gibson, meu amigo, pastor. Por favor, vocês vão entrando e vão colocando o nome de vocês, seu nome e o estado que você está, para que a gente possa identificar você, tá certo? E possa marcar a presença de vocês, ok? Para nós é uma grande alegria ter vocês aqui. Igreja Batista do Calvário. Vamos prestigiar os professores. Coisa boa. Chama aí o pessoal. Oh, Saíli, você que é bênção, minha amada. Que saudade de vocês. Saudade do SEC.
Estar um pouco distante agora por causa dessa pandemia, né, nos deixa um pouco triste. E precisamos orar por esse país. Ana Paula de Camaragibe. Chama aí o povo, chama aí o povo pra gente começar. Olha, eu vou aguardar só mais um minuto. Vou começar às 16h05, tá certo? Porque a gente não pode demorar muito, né? A gente marcou às 16 horas e não pode demorar muito, tá? Porque não sou eu que vou dar a palestra, não. Eu só tô aqui para dar as boas-vindas a vocês e facilitar esse encontro, tá bom? Esses são os nossos professores. Professor Ivanildo Lopes, que vai falar sobre a tecnologia a nosso favor. Depois nós vamos ter o professor Edivaldo Rocha, que vai falar passos para um estudo eficaz na educação à distância. Pega um lápis, tá certo? Um papel. Pensar que essa live vai ficar 24 horas aí no nosso story, né? E a professora Kelly falará sobre foco é a palavra-chave. E nós vamos iniciar, tá bom? Eu vou orar, é 16 horas e 5 minutos. Eu vou orar e a gente vai iniciar esse momento, tá bom? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, nós queremos te louvar por essa tarde, Senhor, onde o Senhor nos possibilita estar aqui com pessoas que vão entrando nesta sala online, Senhor, pessoas que podem estar em qualquer lugar deste Brasil, até mesmo fora do Brasil, Deus. Pedimos ao Senhor por o nosso país, pelo Brasil, pedimos pelo mundo, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ó Deus, abençoe as famílias, tantas pessoas enfermas, pessoas perdendo seus entes queridos, os profissionais da saúde, ó Deus, que estão na frente da batalha. Senhor, as pessoas que estão nas ruas, moradores de rua, Pai, tem misericórdia, Senhor. Nós clamamos ao Senhor, que o Senhor esteja, ó Deus, dando uma saída, Senhor. Abençoando, Senhor, nós clamamos porque somos o teu povo e a tua palavra diz, ó Deus, tudo o que pedir dizer meu nome, crendo, recebereis. Nós cremos, Senhor. Precisamos do Senhor nesse momento, Pai. Tem misericórdia, Senhor, do nosso Brasil. Tem misericórdia, meu Pai, do Amazonas, do Pará, de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará. Índices tão altos, ó Deus, dessa pandemia. Índice tão alto de enfermos e de mortos. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Nós oramos, Senhor, no nome de Santo de Jesus. Também te pedimos por esse encontro. Usa cada professor para que possa ministrar ao coração dos alunos, Senhor, trazendo palestras que servirão, ó Deus, para o crescimento acadêmico de cada um deles e de todos que estão a nos ouvir, Senhor. No nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. São Paulo já está conosco. Chama aí todo mundo de São Paulo. Chama aí todo mundo de São Paulo. Exatamente. Vou entrando e dizendo o nome e o estado, tá bom? Nós vamos começar então a nossa live sobre os desafios da educação à distância, com os professores Ivanildo Lopes, Edivaldo Rocha e professora Kelly Alcântara, professores do Seminário de Educação Cristã. Vou pedir ao professor Ivanildo Lopes para acenar aqui para mim, para eu poder dar-lhe um convite para ele entrar ao vivo para iniciar a primeira palestra, que é a tecnologia a nosso favor. Por favor, professor, seja bem-vinda, Marta, saudade de você. Maria Bethânia, seja bem-vinda. Pastor Ivanildo, por favor, dê um aceno para que eu possa encontrar o senhor. Convite, ele vai entrar aqui conosco. Pode aceitar aí, professor, o convite. Paulo Montes Claros, Erlane, sim, querida. Aceite o nosso convite, professor Ivanildo. O senhor vai entrar online
Ok, onde está o senhor? Aonde Dá está para o ver? senhor? Olha aí o professor Ivanildo Lopes, professor do Seminário de Educação Cristã, um dos coordenadores da educação à distância aqui do SEC. Olha aí, exibindo a sua camisa. Este veste a camisa. SEC, 103 anos vamos fazer. Professor, olha, professor Ivanildo, a palavra é sua. Olha aí, ó, você mostrando com a camisa do SEC. Esse ano o SEC. O senhor vai falar sobre a tecnologia a nosso favor. Com o senhor a palavra, professor. Pois bem, vamos ver se a gente consegue fazer a tecnologia ficar a nosso favor. Isso aí é difícil, hein? Mas, até agora, ela colaborou. Meu nome é professor Ivanildo, vocês já me conhecem, a maioria pelo menos. E, nesse final de tarde, eu gostaria de lançar a seguinte reflexão sobre essa questão da tecnologia ao nosso favor. Em 2007, era tranquilo, né? Eu poderia ter dado essa palestra, esse comentário sobre a tecnologia ao nosso favor, porque metade do público que tinha acesso à internet usava a internet discada em 2007. Mais de 90% das informações digitais que nós temos hoje foram produzidas nos últimos 5 anos. Olha só os parâmetros. Até 2007, metade das pessoas ainda usavam internet discada. O acesso os celulares eram aquele famoso tijolão. Vamos pensar numa tecnologia um pouquinho mais antiga. A imprensa. Os livros. Vejam quando que a imprensa foi descoberta, quando o primeiro livro escrito, a Bíblia, né? E depois outros livros publicados. Olha, até você tomar conhecimento daquilo que foi publicado, até aquilo que foi atualizado. A tecnologia estava ao nosso favor, mas você tinha tempo de desfrutar dessa vantagem. Nos últimos anos, não. Hoje, eu fui tentar fazer um contato pelo Facebook com a Solange e eu já tinha falado com ela, assim, ao vivo, pelo Facebook. Mas na hora que eu fui tentar, o navegador me avisou o seguinte: você precisa atualizar o navegador. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui hoje mesmo pode mudar. Vejam, um exemplo típico foi a questão da tecnologia ficar a favor do povo na hora de receber essa ajuda. Olha, eu imagino que quem planejou tudo isso deve ter pensado o seguinte: agora vai ser fácil. É só usar a internet. A maioria das pessoas tem celulares. Então, se soltou, e vocês estão vendo o que está acontecendo. A tecnologia, ela fica a nosso favor se nós tivermos acesso a lidar com ela. Você diz: não, tudo bem, mas é só instruir, é só esclarecer, é só fazer como a Caixa está fazendo, criar portas para explicar a pessoa, para ter alguém para ajudar. Sim, mas a velocidade é tão grande, e tudo isso que foi feito agora, daqui a um mês pode, inclusive, já não ser igual. Aliás, está acontecendo. A cada semana o aplicativo é atualizado, e quando é atualizado, a pessoa acabou de aprender a mexer num, e agora tem que fazer tudo de novo, reinstalar, muda, para facilitar. É para facilitar. É o uso da tecnologia a nosso favor, só que nós não conseguimos acompanhar a velocidade dessas transformações. Aí você vai dizer: não, mas então a tecnologia está contra a gente. Não. Ela foi criada para ser a nosso favor. Agora, a nossa maneira vagarosa de se atualizar, de se manter a par do uso das tecnologias, às vezes faz com que ela fique contra nós. Vou pegar um exemplo tal que vocês vão entender bem. A EAD. Quem está fazendo uma disciplina chamada Introdução à EAD
se espanta. Até que no momento que digo, professor, muito boa essa matéria, aprendi muita coisa, eu não sabia que as tecnologias, que a EAD já existia há muito tempo e estava ajudando as pessoas. Eu fiquei sabendo disso agora. Mas os vídeos que o senhor colocou lá, eles são muito antigos. São de 10 anos atrás. Sim, eu coloquei somente para que você perceba que faz tempo que a EAD bateu nas portas. Ainda existem resistências de docentes, de alunos. E o que está acontecendo? Chega numa situação agora, a EAD foi a saída para que o estudo não parasse. Agora, quem disse, não, esse negócio de EAD não adianta, eu não gosto, eu não levo jeito, vai ficar com a tecnologia não a seu favor, mas contra você. Agora eu quero trazer isso para o âmbito das igrejas, porque até a igreja está usando a tecnologia a seu favor. Muitos aqui. Estamos aqui ao vivo. E, aliás, permanecer ao vivo hoje, em tempo de coronavírus, já é uma grande vitória, porque a vontade dela é que nós não fiquemos vivos. Então, eu deixo essa repetição. O uso da tecnologia a nosso favor. É você que vai providenciar isso, é você que vai capacitar aqueles que ainda não estão incluídos a se manterem atualizados, a aderir a isso. A Solange, por exemplo, me obrigou a aderir. Eu não sabia se eu iria entrar aqui hoje, que estava tendo dificuldade com o uso das tecnologias que eu tenho produzido. A Solange não acredita. Fica repetindo. Olha, está todo mundo fazendo as edições que eu estou vendo aqui nas mensagens. Muito bem, Teremal, você é um exemplo. Ficou sem som? Eita. Agora. Agora, tudo bem. Então, eu vou começar a aprender a linguagem dos sinais. Né? Tem que fazer a tecnologia ficar a nosso favor, que quando sair o som, vai na base do sinal. Estamos ouvindo. O som não está a nosso favor. Aí, tem gente ouvindo bem. Desliga o ventilador. Alguém falou que o ventilador estava atrapalhando o som. E agora? Ótimo. Então, o sinal que a tecnologia fica a nosso favor quando todos colaboram. Pronto, aprendi mais uma. Solange, fica à vontade para chamar alguém, se precisar, viu? Eu estarei aqui. Ah, o senhor já terminou? Foi a sua parte? Já, foi. Ah, ok. A não ser que É exatamente. agora as perguntas. Certo. Alguém tem alguma pergunta para fazer, professor Ivanildo? Melhorou o som? Que bom. Quem gostaria de fazer alguma pergunta, eu posso passar lá para o professor Edivaldo. O professor Edivaldo vai falar sobre passos para um estudo eficaz na educação à distância. Quem tiver uma pergunta, pode ir colocando aqui, depois a gente vai chamando os professores no final. Tá bom? Posso passar adiante? Vamos Alguém lá. tem alguma pergunta? Ok, Erlane, é um prazer também interagir com você. Pronto, pastor. Só elogiou o senhor. Vamos passar para o professor Ivanildo. Boa tarde, professor. Fica por aí, que qualquer coisa a gente chama. Tá, ok. Então, nós estamos agora, nós ouvimos, né, a questão da tecnologia que é a nosso favor, pode estar e pode não estar, não é o nosso favor. Mas nós vamos ouvir agora com o professor Edivaldo
sobre os passos para um estudo eficaz na educação à distância. Vamos convidá-los para estar conosco. Ele vai trazer, então, a palestra da tarde. Olá, professor Edivaldo. Boa tarde. Boa tarde, com o senhor a palavra para falar sobre os passos para um estudo eficaz, que eu acho que é a grande questão na cabeça do aprendiz, né? do aluno, do estudante na educação à distância. Nos ajude aí, professor, por favor, Tá nos dê uma certo. luz. Primeiro, quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né? Poder compartilhar dessas vantagens da educação à distância, dessas vantagens, dessas tecnologias que nos possibilitam a aproximação, né? Mesmo estando distantes, né? Mas a gente tem esse contato, essa presença virtual, acabamos ficando mais próximos uns dos outros. Quero, desde já, agradecer o convite do seminário para esse momento e desejar a todos uma tarde de aprendizagem, uma tarde de discussão, que a gente possa realmente estar aperfeiçoando, né, o que a gente já sabe e conhecendo coisas novas também. Na medida que vocês vão colocando também algumas coisas para a gente vai aprendendo também coisas novas. O tema, né, como ter um estudo eficaz, como tornar o estudo eficaz, é bem interessante e a gente precisa responder algumas perguntas para poder melhorar, né, a dinâmica desse tema, né, a gente conseguir trabalhar essa discussão do tema. Como é que o aluno ele torna a sua educação mais eficiente? Como é que ele consegue aprender melhor? A primeira pergunta que a gente tem que responder é o que é uma plataforma de ensino à distância, né? O que é um ambiente virtual de aprendizagem? Então, o aluno ele tem acesso a essa plataforma que vai armazenar ali os conteúdos e vai disponibilizar algumas ferramentas para que o aluno ele interaja com esse conteúdo. Então, o que a gente precisa primeiramente entender é que essa plataforma ela responde a tudo que a gente que está programando, né, os conteúdos, que a gente está instalando os conteúdos, ela vai responder ao que a gente está esperando. É claro que os recursos que ela tem, por mais diversos que eles sejam, eles não vão nos atender em todos os aspectos, mas eles são eficientes, eles trazem por exemplo, se eu quero transmitir um conteúdo, eu vou usar uma ferramenta específica, se eu quero compartilhar um vídeo, eu vou usar outra ferramenta específica. E é interessante que o aluno ele consiga transitar e administrar bem, operar bem essas ferramentas, né? Então, é por isso que a gente, na disciplina de introdução à educação à distância, a gente exemplifica como é que funciona a plataforma, às vezes até alguns alunos ficam estressados e dizem assim, para que eu conhecer todas essas ferramentas? Eu não vou produzir conteúdo. Sim, você não vai produzir conteúdo, mas é interessante que você se ambiente na educação à distância, para que quando uma ferramenta dessa for utilizada, você saiba operar. É claro que o tutor, o suporte técnico vai estar ajudando ali, mas é importante nesse sentido, você conhecer como é que funciona, porque tem algumas ferramentas que são só informacionais. Outras você vai precisar interagir respondendo um questionário, interagir com outros colegas no fórum. Então, perceber a diferença de uma ferramenta e outra. Então, isso faz parte desse conhecimento prévio, ou melhor, desse conhecimento, a gente vai adquirindo essa proficiência na medida que vai utilizando. Não é assim, eu tenho que saber de tudo para poder entrar. Não, a gente vai experimentando e vai assimilando. Então, é bem interessante essa prática da educação à distância por conta disso, né? A gente vai conhecendo pouco a pouco, né? E outra coisa que o aluno ele precisa também prestar atenção é como os conteúdos estão dispostos. Perceba que cada disciplina ela está estruturada da seguinte maneira: vai do conteúdo mais básico, daquelas conceituações, para conceituações, ramificações, para os conteúdos mais específicos. Então, é interessante que o aluno, quando ele não conhece, ele não tem uma formação em determinada área, por exemplo, ele não tem não pagou nenhuma disciplina sobre psicologia, que ele consulte, realmente, ele dê um pouquinho de atenção a essas lições iniciais, essas atividades iniciais. Por quê? Porque elas vão conceituar o que tem na psicologia.
para que quando ele for entrar em assuntos mais específicos, ele já tenha mais desenvoltura, ele não fique perdido porque não conhece um termo A ou não conhece o termo B. Então, perceber essa característica das disciplinas, que a gente começa geralmente com conteúdos mais básicos, com ramificações, e migra, né, vai evoluindo para os conteúdos mais específicos. É por isso que a gente estabelece os pré-requisitos. Quando a gente está trabalhando em uma disciplina, a gente diz, ó, você só acessa a lição 2 se completar a 1. Há um tempo, a gente não seguia essa metodologia. E o que acontecia? Os alunos pulavam as atividades, né? Chegava, abria a unidade 2, abria a unidade 3, aí o que ele fazia? Pulava a unidade 1, ia logo para 2 e para 3, porque ele estava atrasado nos conteúdos, e de repente começava a encher a caixa de mensagem do tutor com perguntas que já estavam dispostas no conteúdo. Então, o que a gente fez? A gente colocou os pré-requisitos. Então, é tão interessante essa dinâmica, porque o que aconteceu? 90% das perguntas desapareceram. Por quê? Porque o aluno ele começou a perceber que quando ele lia esses conteúdos mais básicos, ele ia avançando como deveria avançar na disciplina, ele não tinha dúvidas. As dúvidas dele eram dúvidas de desdobramentos, ele precisava de uma outra exemplificação ou algum probleminha básico, mas a grosso modo ele conseguia desenvolver bem. E essa é a ideia, né, da educação à distância, que o aluno ele consiga ter desenvoltura para estabelecer a sua autonomia na educação. E aí a outra pergunta, como é que o aluno ele deve interagir com a plataforma e com as pessoas que estão envolvidas na transmissão do conteúdo? Primeiro, entender quem é quem. A gente tem a figura do conteudista, a gente tem a figura do suporte técnico, tem a figura do tutor, e do ponto de vista administrativo, a gente tem a diretora, tem a secretaria, tem a coordenação acadêmica, tem o financeiro. Então, cada um desses atores vai te auxiliar de uma forma. Quando vou ficar focado aqui mais na parte da educação, a parte administrativa você já conhece como é que funciona, que isso é básico das instituições, mas quem é o conteudista? O conteudista é aquele que elabora o material, é aquele que, com a orientação da coordenação acadêmica, ele estabelece os objetivos educacionais, ele elabora o roteiro, ele faz a seleção do material e roteiriza esse material para apresentar aos alunos. Esse material ele chega geralmente nas minhas mãos ou nas mãos aqui no SEC, né? Do professor Ivanildo, e a gente vai estabelecer quais são as melhores ferramentas que o sistema oferece para que a gente possa apresentar esse conteúdo. Esse é o trabalho do design instrucional. É isso que eu faço, junto com vocês, eu estabeleço quais são as melhores ferramentas que vão atender ao conteúdo que o professor colocou e que vai ser mais fácil para você interagir com a gente dentro do sistema. E vem a figura do tutor. Qual é a figura do tutor? O tutor ele vai estar ali acompanhando, tirando dúvidas, oferecendo leituras complementares, corrigindo as atividades. E perceber o seguinte, que o tutor ele tem esse trabalho dele é temporário, né? Ele é convidado para acompanhar uma disciplina no período, aqui no SEC, no período de 30 dias. Quando ele finaliza, né, os relatórios, fecha as notas, ele já está disponível ou para outra disciplina ou para mais um tempo na frente. Mas perceba que ele não fica, como a gente tem às vezes na instituição presencial, naquele período prolongado. É claro que às vezes a gente utiliza um tutor um mês, 2, 3 meses seguidos. Então, com quem você vai interagir? Você vai interagir com a equipe, com o suporte técnico do EAD, né? Essas pessoas que estão ali, que podem lhe dar um suporte. Quer dizer, você fez a disciplina do dia 1 ao dia 30, quando chega no dia 5 do mês seguinte, no dia 7, o tutor já não está mais disponível. Ah, mas eu estou com uma dúvida sobre o material que eu tenho. Se você entra em contato com o suporte técnico, ele vai te auxiliar nesse processo. Então, isso ajuda o aluno, porque ele vai entender que o conteudista ele prepara o material, às vezes até acontece, do conteudista ser o tutor. Mas isso são em casos específicos. Geralmente a gente, na produção de material, tem pessoas específicas e para tutoriar tem outras pessoas também nesse sentido. Exceto em algumas disciplinas, né? Por exemplo, a gente tem uma dificuldade de localizar profissionais com habilitações específicas. Veja, no seminário mesmo, eu sou professor de língua portuguesa de formação acadêmica, então eu tenho dificuldade de localizar tutores que possam acompanhar a disciplina de língua portuguesa. Então, eu elaborei o conteúdo e eu tutorio também
a disciplina. Então, a mesma coisa com homilética, né? A gente tem algumas disciplinas que a gente tem, por conta da formação, a gente acaba acompanhando também. Então, isso facilita para o aluno, porque ele vai ter interagir. É o conteudista e é o tutor ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente tem... tô vendo aqui a Carla, né? Sempre que tem uma dúvida, eu corro para o professor Edivaldo, né? E assim, a Carla é uma aluna que ajuda muito a gente, né? Quando a gente abre a disciplina, ela já passa o scanner no conteúdo, né? Ela faz uma vistoria geral, e quando percebe também que às vezes tem uma falha, alguma coisa, olha, eu estou com uma dificuldade aqui e ali, isso ajuda bastante, né? Então, isso é o processo, assim, ela tem uma dinâmica, né, de acompanhar a disciplina muito interessante, né? E nos ajuda bastante também com isso. Bem, e quais são as características, qual é o perfil que o aluno à distância, ou os recursos que o aluno à distância ele precisa ter? Ele precisa ter uma internet que funcione minimamente. Ele precisa ter uma internet, não precisa ser das mais velozes, mas pelo menos uma internet que seja constante. Porque eu conheço alguns bairros que tem internet, um fornecedor da internet, às vezes até terceirizado, que tem internet num dia, passa 2 semanas sem internet. Então, para um aluno de educação à distância, isso é extremamente prejudicial. Mesmo que ela não seja muito rápida, é interessante que ela seja constante, né? Que ela seja estável. O aluno da educação à distância ele vai precisar disso. O aluno da educação à distância ele vai precisar acessar a plataforma. Não tem como fazer educação à distância se não acessar a plataforma com regularidade. Quando ele acessa essa plataforma, ele vai organizar o seu conteúdo, o conteúdo que está lá disposto, para fazer o estudo, né? Ver as melhores estratégias para assimilar o conteúdo, ver as melhores estratégias para dar conta do conteúdo, dos casos. Isso tem a ver com a autonomia. Gente, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: autonomia na educação à distância não é sinônimo o aluno faz tudo sozinho. A gente deixa lá o conteúdo e o aluno faz tudo sozinho. Não, isso não é autonomia. Autonomia é a habilidade que o aluno vai ter de organizar os seus horários, separar o conteúdo. Hoje eu vou estudar tantas horas, eu vou estudar tais páginas, para isso, isso e isso. Então, isso tem a ver com um ajuste do seu cronograma. Mas isso não quer dizer jamais que o aluno vai fazer isso sozinho. Porque tem algumas instituições que pensam o seguinte: o aluno da educação à distância ele tem que ser autodidata, ele tem que ser autônomo. Sim, mas autonomia nessas condições. Que ele possa organizar os seus horários, que ele possa se organizar para estudar, mas não quer dizer que ele vai estar abandonado lá. Muito pelo contrário, a gente dá todo esse suporte. Por isso que a gente fala dessa presença virtual na educação à distância. E a outra coisa, a última coisa, o último detalhe, né, para a gente ter uma educação à distância eficiente, é ter cuidado com os prazos. É importante que o aluno ele possa estabelecer, fazer um cronograma. E até mesmo um cronograma offline, né? Porque às vezes a gente fica muito habituado a usar a tecnologia digital e tudo fica no computador. Não, eu vou entrar na plataforma e vou ver o que tem. Não, é interessante que você possa fazer já vem nas livrarias, né, esse planejamento semanal, planejamento mensal, e ali você tem o seu registro. Geralmente eu faço um checklist. Vocês sabem, né, quem acompanha junto comigo lá na plataforma, né, além de tutoriar algumas disciplinas, organizar o conteúdo, instalar disciplinas, a gente vai fazendo esse monitoramento, dar o suporte aos tutores. Então, assim, é uma coisa muito intensa. Então, eu faço meu checklist. O que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que instalar a disciplina A. Eu tenho que prestar os relatórios da disciplina B. Eu tenho que preparar o conteúdo da disciplina C. Então, eu vou colocando, hierarquizando por ordem de datas, né, para mim é interessante por conta das datas, juntamente até com as minhas coisas de outros vínculos, né? Então, eu vou ali relacionando e na medida que eu vou concluindo, eu vou ticando. E o que o aluno vai fazer em relação a esses prazos? Prova de Antigo Testamento, dia 1. Abertura da disciplina Novo Testamento 3, dia 2. Encerramento da unidade 1. Então, se você fizer isso, você vai perceber que quando você olhar, agora isso aí, por que eu digo offline? Porque você não vai precisar ligar o computador para saber. Quando você olhar a sua agenda, eu tenho hoje uma prova para terminar. Meu último prazo é esse. Então, isso facilita, né? Isso otimiza e faz com que você não se desloque para uma atividade que você tem 5 dias para terminar e uma que você tem outra. Quer dizer, você vai para aquela que você já está esgotando o prazo.
E esse ajuste de horários, esse ajuste de prazos é muito importante na educação à distância, porque assim, é tudo muito rápido. A gente pega uma disciplina de 60 horas e tem 30 dias para completar. Eu fiz uma especialização à distância que eu tinha 20 dias, 15 dias para terminar uma unidade. Assim, quando a gente olha o conteúdo, 150 páginas, 200 páginas de texto para a gente dar conta, né, nesse período, juntamente com as outras coisas. Porque, assim, se a gente olhar direitinho, porque a maioria das pessoas que fazem educação à distância são muito ocupadas. Então, assim, elas já precisam organizar bem o tempo para poder dar conta desses prazos. Então, faça esse seu checklist, né? Faça essa sua listinha de tarefas com as datas específicas, e na medida que você for concluindo, você vai ticando. Isso vai otimizar o nosso estudo, isso vai facilitar com que a gente aprenda de maneira mais ordenada, e também tem um outro detalhe. Quando eu falo em offline, a gente ter essa agenda offline, é importante que o que a gente conseguir baixar da plataforma, a gente baixe. Por exemplo, abri a unidade 1, eu tenho 5, 6 documentos, eu baixo todos eles. Ah, mas eu não li ainda. Sim, baixe todos os documentos, por quê? Se sua internet cair, se você, por um motivo, não está em casa, não está com acesso ao celular, você pode colocar os PDFs no celular e ir lendo dentro do ônibus. Você pode acompanhar deitado na sua cama. Então, essa é a facilidade. Mas para isso você tem que se organizar. Abriu a disciplina, eu vou olhar se tem um livro-texto da disciplina, eu vou olhar se tem assuntos que eu posso baixar, eu vou ver o que já me está disponível. Baixe o que você puder, porque se faltar energia, ou melhor, se faltar internet em um dado momento, você não perde tempo precioso, né? Porque a gente precisa entender que, como tudo é muito rápido, a gente precisa ter o conteúdo em mãos. Ah, faltou internet. Não tem problema, eu vou lá na pastinha da disciplina, abro o conteúdo, faço a minha leitura. Quando a internet voltar, eu acesso a plataforma e se tiver alguma coisa para responder, eu já tenho a leitura já antecipada, né? Aí a Carla está dizendo aqui, eu tenho um pasta das disciplinas com todos os recursos que foram disponíveis para baixar. Ótimo. Algumas disciplinas a gente já está conseguindo providenciar. É verdade. Algumas disciplinas a gente já consegue providenciar o livro-texto, né? E isso facilita a vida do aluno. Então, tem aqui, deixa eu ver aqui, uma dica preciosa, isso mesmo, né? Tem essa e tem muitas outras, né? Então, vá ficando atento. Sim, e para fechar, não deixa os prazos para o último dia. Eu precisei esses dias, veja que não foi o último dia, mas eu só tinha uma alternativa para fazer uma prova de um curso que eu estou na metade, né, na verdade. Aí, o que aconteceu? Eu entrei, antes de eu seguir na regra, né? Entrei no penúltimo dia, que era o dia que eu podia entrar para fazer essa prova. E o que aconteceu com a minha internet? Ela muito fraca. Aí caía, eu colocava a internet do celular para cá. E outra, 20 questões, 1 hora e 10 minutos para concluir esse conteúdo, a internet caindo, eu ia lá e carregava. E ela carregava. Filho, meu Deus do céu. Aí quando eu vou olhar os enunciados trocados, ele dizia que o assunto estava era de uma disciplina e na verdade era de outra, né? Eu fiz, não, esse assunto não tem nessa disciplina não. Então isso daí também atrapalhou. Eu sei que no final eu consegui terminar a última questão faltando 2 segundos. Mas pense naquele negócio, puxa a internet para lá, a internet para cá, caiu, bota o celular, então... E veja, não foi o último dia, mas como eu só tinha 1 hora, né, era durar 1 hora e 10 minutos a duração da prova, a dificuldade que eu tive foi o sinal da internet. Não era nem a dificuldade de pesquisar o assunto, que o assunto eu tinha estudado, já tinha feito, então era só uma questão de sondagem de leituras, mas o problema todo era para cada vez que eu ia tentar colocar uma resposta, cair a internet. Então, assim, não deixe para o último minuto. Quanto antes você puder dar conta, faça. Porque aí você vai fazer os seus... sem aquele sofrimento. Porque eu acho que o que me deu mais sofrimento foi tentar colocar as respostas e a internet cair, do que realmente pesquisar as perguntas para poder responder. Eu espero que eu tenha ajudado, gente, nessa conversa agora da tarde, que o nosso estudo realmente fique muito mais eficiente, que a gente consiga realmente ter mais desenvoltura na educação à distância. Gente, e educação à distância, como nós já dissemos em outros momentos, o professor Ivínio também disse, é um caminho irreversível. Começou e não vai sair de moda. Não. É o que temos para agora, é o que vamos ter para frente. Muitas pessoas estão aproveitando essa oportunidade, porque é a que tem.
A gente consegue fazer um curso com o tempo que temos, né? Com os ajustes que podemos, às vezes até de madrugada mesmo. Então, aproveite isso, né? Um forte abraço para todos, gente, se cuidem, tome as medidas de prevenção aí nesse momento de pandemia, para que você e sua casa estejam sempre bem, né? Deus abençoe a sua vida, meu querido. Um forte abraço. Quem tiver Amém, pergunta professor. pode fazer, viu? Alguém tem alguma pergunta para fazer ao professor? Olha, eu aprendi muito, muito, muito com essa aula, professor. Várias dicas preciosas. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Pode colocar aí. Olha, Tô vendo aqui, ó. Muito bom. Ah, que boa. Coisa boa. Amém. Tem a Solange, a Sol, também tá por aí, né? Maria é, Bethânia Ferreira. Mas que coisa boa, coisa boa. Que bom ter ajudado nesse momento, viu? amém, amém. Glória a Deus, explicou tudo. Obrigada, professor. Disponha. Fica por aí, qualquer coisa a gente chama. Então, minha gente, a gente percebe que existem algumas regras básicas e necessárias para a gente ser bem-sucedido na educação à distância, não é verdade? Disciplina, planejamento. Não é porque é a distância que tudo é online, não. Vocês viram que ele disse que precisa ter uma agenda, anotar, imprimir o material. Ah, eu vou estudar e agora o material está todo na internet, como é que eu vou fazer? Alguém disse aqui, a missionária Telemar falou, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Abriu a plataforma, baixa todo o material, começa a ler e estudar. Às vezes a gente passeia pelos grupos e escuta alguém dizer assim, quando é mesmo o dia da prova, eu perdi tal... Anota. Você já sabe quando é o dia da prova, você já sabe qual a disciplina que você está dando. Organização é necessário. Professor Edivaldo, Deus abençoe sua vida. É uma bênção para o SEC esse professor. Tenho que dizer que é uma bênção para os nossos alunos. Seja louvado. Ainda posso continuar, Zélia? Essa pergunta se refere a quê, Zélia? Continuar o curso? Você está fazendo? Não estou entendendo a sua pergunta. Explica melhor que a gente pode esclarecer. Estou com problemas pessoais. Pode sim, querida. Vou deixar, você tem os nossos contatos, não tem? Manda um e-mail para a gente, Zélia, e a gente vai caminhar com você. E você pode fazer sim, voltar, fazer o seu curso, tá bom, gente? Eu sei que nesse tempo de pandemia muitas dificuldades estão surgindo, mas não desista. Você é escolhido por Deus. E a educação à distância está possibilitando esse aprendizado, tá bom? Zélia, aguarda o seu contato, tá certo? Fale conosco. Com certeza você vai voltar sim e dar continuidade ao seu curso. Glória a Deus. Vamos ouvir agora a nossa professora querida, coordenadora do SEC, a professora Kelly Alcântara. A palavra-chave, sabe qual é, minha gente? Foco. Professora Kelly, dê aí um aceno para mim, para que eu possa chamar você, para você estar online com a gente e falar para nós sobre a educação, sobre o foco, não é? A palavra-chave é foco. Vamos ver o que a nossa coordenadora Kelly Alcântara tem a nos dizer. Olha aí, essa galega linda, não é americana, viu? É brasileira. E é do SEC, formada pelo Seminário de Educação Cristã. Tanto ela é ex-aluna do SEC, eu sou ex-aluna do SEC, professor Não Ivanildo sei foi da se o minha som turma. está bom. Professor Ivanildo foi da minha turma, fez o mestrado em educação no SEC, estudou comigo na minha turma de educação cristã. Professora Kelly, agora é a sua palavra sobre foco é a palavra-chave. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Eu sou Kelly Alcântara, coordenadora do SEC, né, na parte acadêmica. Muito feliz de estar com vocês nesta tarde. Então, o professor Edivaldo já deu algumas dicas aí na fala dele, né, sobre como ter foco. Mas eu quero trazer para vocês primeiro a ideia de que se você está estudando à distância, né,
não está no ambiente educacional, não está numa escola, não está numa sala, você está na sua casa ou em outro ambiente de trabalho, em algum lugar que você está estudando ou conseguindo um tempo para fazer os seus estudos. Então, o que é que a gente pode primeiro entender do curso à distância? Que os professores já falaram. Primeiro, é o desenvolvimento da sua autonomia, né? O professor já falou. Ajuda você a se planejar. Ajuda você a organizar horários. Tudo isso o curso à distância vai proporcionar para você. Ele vai aumentar a sua possibilidade, a habilidade de argumentação. Ele vai também melhorar as suas ideias e a sua escrita. Ele também vai lhe ajudar a deixar você mais organizado, disciplinado, comprometido e concentrado. Isso tudo é o que se propõe o curso à distância. Mas existem algumas maneiras simples e eficientes para não se dispersar dos estudos, né? A nossa maior dificuldade é a concentração. Porque como você não está no ambiente escolar, numa sala de aula com um professor presencial, você precisa ter concentração. E como é que nós vamos, ou como você vai conseguir ter concentração? Algumas etapas principais para a sua organização da sua concentração. Como o professor falou, nós precisamos de um espaço. É difícil em casa, nesse tempo de pandemia, conseguir um espaço, dividindo a internet com todo mundo. Mas você precisa garantir um lugar, que seja na sala, no quarto, na cozinha, na varanda, eu não sei. Mas você precisa estabelecer um lugar para você fazer as suas aulas. Quando você estabelecer o lugar, quando você vai estabelecer também um horário. Para estudar a nível de EAD, eu preciso estabelecer um horário de preferência fixo, porque vai entrar numa rotina pessoal. Então, você precisa estabelecer para você mesmo que aquele horário você vai parar para estudar. Precisa também comunicar a todos da sua casa ou onde você está, que naquele horário você não pode ser incomodado. É difícil, né? Mas é importante, porque ali é um momento de concentração. Se você não tiver a concentração, você não vai se apropriar do conhecimento, dos conteúdos que o professor falou. Edivaldo, tem lá conteúdos para ler, baixou no PDF e precisa fazer isso. Desligue todos os outros aparelhos que tiver ao seu redor. Se tiver televisão, se tiver celular, ou se você vai usar no celular, não tenha outro para lhe tirar a sua concentração. Até se você tiver um gatinho, um cachorrinho, alguém que vá ficar perto dos seus pés para lhe acariciar, é melhor que ele não esteja, porque vai tirar a sua concentração, né? Faça lembretes, como a gente já ouviu, para que você tenha uma agenda organizada para você estudar dentro desse momento de estudo. Mas, para isso, nós vamos pensar, eu vou até virar um pouquinho para você anotar cada etapa do que eu vou falar para você. Vou só reforçar coisas importantes. Primeiro, que nós vamos fazer, que você vai fazer, é isso aqui. Organize seu tempo. Apesar de ter horários flexíveis, é recomendável estabelecer hora certa para o estudo. Crie uma rotina. É bom usar uma agenda para não perder os compromissos e se manter focado. Então, organize seu tempo. Veja como o professor Edivaldo falou e eu estou reforçando. Isso é importantíssimo. A segunda desculpa aí um pouquinho. Eu fiz aqui alguma coisa errada na minha... Agora, crie o seu ambiente. Então, como eu falei logo no início, se você tem uma sala, uma mesinha, se você vai usar fone de ouvido, se você não vai se interferir com televisão, com rádio, com outras coisas, mas crie seu espaço. E se você pretende cumprir o seu cronograma de curso em casa, tem que ter esse espaço combinado com todo mundo para que você consiga
uma hora, pelo menos diariamente, você ter esse acesso à internet e fazer as suas atividades. Essa pode ser uma solução para você tirar as distrações da sua frente. O próximo, que eu quero deixar para você essa dica, persevere. É muito comum a gente ficar pensando em desistir porque não tem um espaço, não tem um ambiente, não tem o acolhimento das pessoas. Isso tem que ser um contrato na sua casa, no seu grupo familiar, e você precisa fazer esse acordo funcionar. Estudar por conta própria é desafiador em muitos momentos, né? Até pela leitura de diversos textos, grifar, registrar, colocar os pontos importantes. Não deixe que a rotina canse você e tire a sua motivação. Não permita isso. Interaja sempre com seus tutores. Trace as metas diárias de estudo. Os tutores estão aí para lhe ajudar, para lhe fortalecer. Tire dúvidas com eles. Eles estão lá na plataforma. Aí a gente às vezes fica esperando. Eu sou tutora de algumas disciplinas e eu fico esperando que as pessoas entrem em contato para poder a gente conversar, não é? Então, às vezes a gente passa alguns momentos e não tem, alguns dias até, e não tem nenhuma interação. E nós estamos ali para lhe ajudar. Então, persevere. Estamos aqui para estar sempre juntos. Pergunte sempre. A educação à distância, às vezes, pode criar dúvidas. Então, como o professor Edivaldo falou, o professor Ivanildo falou, não deixe de perguntar. A perguntar esclarece dúvidas. Em caso de dúvida, não hesite. Recorra sempre ao seu tutor. Não deixe para amanhã. Outra dica importante, que também já foi reforçada. Deixar trabalhos para a última hora é uma péssima estratégia. Nos cursos à distância, faça lá o checklist por datas, faça leituras. Inclusive, nas minhas turmas presenciais, eu sempre faço um exercício com os meus alunos dizendo o seguinte: você já avaliou a sua capacidade de leitura? Em 15 minutos, quantas páginas você lê? Já tentou isso? Por exemplo, eu leio 7 páginas, ou seja, 3 folhas e meia. Ora, se eu leio 3 folhas e meia em 15 minutos, em 30 dias eu vou ler 300 páginas, não é? Porque são 3 páginas por dia em 10 dias. Não, desculpa, 30, em 20 dias 60, em 30 dias eu leio 90 páginas. Se eu ler em cada 15 minutos. Você pode organizar leituras. Quantas páginas você lê ou quantas folhas você lê, um certo tipo de tempo que você tenha na sua administração do tempo. Além de você ter grandes chances de produzir mais trabalhos, resenhas, resumos da devolutiva, você tem uma grande chance de não deixar nada para amanhã. Você pode programar suas leituras diariamente. E para não perder o prazo, eu sempre gosto de adiantar. Se você pode fazer uma coisa mais para frente, para não acontecer o que aconteceu com o professor Edivaldo, né? Na prova de última hora, tentando internet, é melhor você se organizar. E eu penso também que uma boa dica é você se recompensar. Quando você terminar, faça feito a professora Solange, dê um glória a Deus bem alto. Glória a Deus! Né? Coma um chocolate, beba água, fique em pé, cante um louvor, faça alguma coisa, mas veja como você consegue fazer coisas. E eu tenho o costume de listar para mim mesmo coisas que eu vou marcando, eu fico contando como foi bom eu conseguir fazer isso e aquilo. E é muito importante para nós termos essas nossas recompensas, porque sabemos que nós temos muito trabalho e estudar à distância não é fácil, meus queridos alunos. Então, Deus os abençoe e que essas dicas possam ter sido de grande valia nesse seu período de estudos ainda conosco ou com outros cursos que você venha a fazer à distância. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Olha aí, gente, quantas dicas preciosas. São pérolas.
Vocês têm alguma pergunta a fazer à professora Kelly? Esse é o momento de fazer as perguntas. Foco é a palavra-chave, organização, disciplina,